Muito bem-vinda ao Clube do Livro da Empresária. Hoje é o nosso terceiro vídeo do livro Persuasão e estamos aqui na parte 2, o papel da associação. De forma bem resumida, o que ele fala aqui? A própria palavra já diz, né? O quanto a nossa mente associa fatos, situações. Então, quando você fala uma palavra ou você traz ali alguma imagem, na hora a mente vai associar com coisas que ela guarda ali na memória dela. Se você fala advogado, é um tipo de associação. Se você fala casa no campo, então a palavra, quando eu penso casa no campo, vem uma imagem na minha cabeça. E eu já começo a pensar, poxa, casa no campo, passeio, férias, um cafezinho gostoso. A minha mente faz várias associações. E por que é importante isso da associação, que ele traz aqui nessa segunda parte? A base toda do livro a persuasão é você preparar o terreno, é você preparar a mente da pessoa para poder ouvir a mensagem que você tem para trazer. E a associação é extremamente poderosa nesse sentido, porque você traz ali uma palavra, uma mensagem que ela já está preparando a mente dela com coisas que remete àquela palavra. Então vamos lá para o resumo que eu fiz aqui para a gente poder aprofundar nesse capítulo que é super rico. E ele fala aqui de uma das coisas que a gente mais utiliza na nossa vida e é muito fácil das pessoas poderem entender. Ele vai falar sobre a metáfora. A gente vai chegar lá. Primeiro, ele traz aqui, olha, a mente usa o que está disponível no momento para interpretar o que vem a seguir. Isso acontece num processo automático de economia cognitiva. Então, quando você traz e você quer preparar o terreno para a pessoa receber a sua mensagem, preste muita atenção. Quais palavras são mais comuns de associar, né? Quais memórias, situações e palavras são mais comuns de associar àquela palavra, aquela mensagem que você acabou de trazer para depois trazer a sua mensagem principal. Isso é extremamente importante, porque de repente você tem ali uma mensagem incrível para passar, mas você não preparou bem o terreno. A pessoa, você falou uma coisa que dá uma conotação mais negativa, retrai a pessoa, e aí o que você tem para falar depois, você não conseguiu atrair, reter a atenção dessa pessoa que você quer passar a mensagem, porque essa primeira introdução, essa primeira palavra que você trouxe para ela, já tem associações que vão ser contraditórias com aquilo que você quer trazer. Então é muito importante na nossa comunicação, quando você quer preparar o terreno para trazer uma mensagem, qual é a primeira palavra que você vai trazer ali para ela poder fazer associações que prepara o terreno para ela receber a mensagem que você tem. Vamos lá que vai ficar cada vez mais claro aqui, olha. Ele coloca aqui, ideias se conectam em rede. Como que é isso? Redes associativas da nossa memória. Por exemplo, quando você quer ativar a ideia de luxo, quais são as informações que você vai trazer para o seu cliente que você quer falar sobre luxo? O que representa luxo? De uma forma geral, é óbvio que pode ser que tenha alguma coisa que não é geral, que para aquele cliente específico ele conecta com luxo, porque é a experiência dele, mas existe um coletivo, e é nesse coletivo que você vai trazer a mensagem. Se você quer ativar segurança, quais são as informações que você vai trazer ali para poder preparar o terreno, porque você vai falar de alguma coisa para o seu cliente, para a pessoa que você quer passar a mensagem, que tem a ver com segurança. Você quer transmitir isso, que o que você oferece para ela é sobre segurança. Mas aí o que você vai preparar o terreno para ela já ficar conectado com informações assim? Ele traz uma outra ideia aqui que ele fala, é simples, mas é poderosa. A ideia da unidade, do eu no centro de tudo. Isso aqui acontece muito. Por quê? É o pertencimento. É quando você associa pessoas semelhantes àquilo que para você também é relevante. Esse pertencimento. Então, você quer passar a mensagem ali para a pessoa de algo que você tem para oferecer, você mostra que pessoas que se preocupam, por exemplo, você quer falar sobre saúde. Então você começa a trazer ali que aquele produto ou aquela comunidade, aquilo que você quer apresentar ali, quem se conecta com aquilo são pessoas que são preocupadas com a saúde mental, com a saúde física. Você já planta essa sementinha e ela associa esse pertencimento a esse grupo
porque ela também se conecta, o eu dela também é conectado com saúde. Então ele coloca aqui, ó, por exemplo, uma pergunta: você se considera alguém que valoriza a saúde? Aí eu fico pensando, eu vou falar por mim, Luciana, eu valorizo e valorizo muito, eu cuido da minha alimentação, eu faço atividade física. E aí, quando ele fala isso, ele fala, então, pois bem, agora eu quero te mostrar, aí eu trago ali uma oportunidade que valoriza a saúde. Só que nesse momento, quando eu trago essa oportunidade que valoriza a saúde, o que aconteceu minutos, segundos antes? Eu já fiz a pessoa que vai receber a mensagem se conectar com isso. Pô, eu valorizo saúde. E o que a pessoa que está apresentando, está oferecendo para mim, é para quem valoriza a saúde. Está conectado. Então eu já estou com a minha mente preparada. Poxa, saúde é importante, saúde é importante. Aí eu recebo uma mensagem que esse produto é bom para a saúde, eu estou muito mais propensa a ouvir essa mensagem. Ficou claro isso? Porque isso que eu acabei de falar é o que resume basicamente tudo isso que eu estou traduzindo aqui em várias frases, em várias anotações que eu fiz. Vou repetir para ficar bem claro. Então, você chega e quer oferecer para a pessoa um produto que vai deixá-la mais saudável, vai cuidar da saúde dela. Antes de eu falar desse produto, eu falo, você que está me ouvindo aqui, valoriza a saúde? A saúde é importante para você? Se sentir saudável é importante para você? Desculpa. Aí a pessoa, se é um valor para ela, se é importante, na hora ela já responde então, é exatamente isso. Você que valoriza a saúde, isso aqui é justamente para, e você introduz a mensagem. E ela está muito mais apta a receber, ela já está preparada, porque ela já disse sim, eu valorizo. Percebe o que é preparar esse terreno e por que é tão importante? A gente, como empresária, a todo momento a gente está vendendo uma ideia, um produto. A nossa comunicação, seja através das redes sociais, seja através de um networking, de um café, de uma reunião, a gente está ali vendendo. Quando eu falo vendendo, né, não é eu estou te dando isso e você já me entrega o dinheiro, não é só a transação final. A gente está apresentando uma ideia, a gente está plantando uma semente para essa pessoa, seja para uma parceria, seja para ser um cliente, para ser um fornecedor, para ser um seguidor, alguém que vai se conectar com a gente. A todo momento a gente está querendo o quê? A atenção dessa pessoa. A gente quer a atenção dela para aquilo, para a nossa mensagem. E como que eu faço ela ficar comigo na mensagem? Não se dispersar e se interessar por aquilo que eu tenho para ela, que é, tanto que foi o que a gente falou no vídeo anterior, os comandantes de atenção, o que chama e o que retém. Então, aqui essa continuidade ele está trazendo o processo. Depois que ele fala essa parte aqui, entra a metáfora. E como que é a metáfora? Então, significado de metáfora é um mecanismo cognitivo que transfere estrutura de significado de um domínio conhecido para outro. O que isso quer dizer, né? Então, metáfora é uma figura de linguagem, mas a gente está trazendo aqui dentro do universo de negócios o que é metáfora. É quando eu pego uma informação e eu uso a estrutura de um significado para poder ser transferido para outro. Um exemplo, vou falar sobre o mercado. Né? O mercado é uma guerra. O mercado é competitivo, é uma guerra. Você associa o que na hora? O mercado é uma guerra. Ativa o quê? Competição, ataque. Eu preciso estar em alerta, preciso estar preparado. Aí eu falo para você, o mercado é como um ecossistema. O que ativa na tua mente? Um ecossistema é um ambiente de cooperação. É um ambiente onde vários sistemas ligados àquele tema se conectam. Percebe a diferença em guerra e ecossistema? Eu falei da mesma coisa, o mercado é uma guerra, aqui eu estou associando o mercado a um ecossistema. E depois eu falo, o mercado é um campo fértil. O que isso ativa na sua mente? Pô, o mercado está fértil. Então isso ativa o quê? Crescimento, cotivo, prosperidade, possibilidades, oportunidades. Eu falei da mesma coisa, em todos eu falei sobre o mercado, eu só trouxe palavras diferentes, e essa palavra te fez associar coisas diferentes. O mercado é uma guerra, peraí, vou para a competição, tá? Você está muito mais preparado ali para vir com uma estratégia mais agressiva. Eu falo, o mercado está um campo fértil. Aí você está preparado para uma estratégia menos agressiva e mais de cultivo.
Percebe a diferença? E isso é metáfora, você usar palavras que associam informações, guerra, competição, campo fértil, cultivo, preparo. Então você está usando da metáfora. Aí ele traz aqui, ó, no marketing, como que você pode explicar tudo isso? Como que você pode usar a metáfora? Perguntas estratégicas que vão associar uma coisa com aquilo que você quer trazer através de uma metáfora, como se fosse uma comparação. As histórias que a gente vem contando, você conta uma história que vai ter uma associação que você pode transferir a informação para aquela história. Outra coisa que também pode contribuir para isso é a ambiência, né? O local, a associação de imagens. E aí ele trava aqui, né, com uma frase, ele coloca ali, exatamente essa frase, a mente busca coerência. E eu estudo física quântica, sou bem apaixonada e tem uma das pessoas que eu admiro muito dentro desse universo que escreveu um livro que chama Biologia da Crença, que é o Bruce Lipton. E olha a frase que ele fala, né, explicando como que funciona o nosso universo, de quando você quer criar possibilidades, o quanto a tua mente cria possibilidades. Por que que a gente fala que a mente cria possibilidades? Ele traz a frase: a função da mente é criar coerência entre nossas crenças e a realidade que vivenciamos. No livro A Biologia da Crença. E aqui nesse livro, que é um livro técnico sobre influência, ele fala: a mente busca coerência. O que isso quer dizer? O quanto a gente cria a realidade que a gente quer com o nosso cliente através da nossa comunicação. Então, a física quântica fala sobre isso. Um livro técnico sobre influência está falando sobre isso, a importância. Se tivesse que de verdade resumir o livro inteiro prepare-se você que quer comunicar algo, prepare-se a preparar, né? Tá, não ficou muito boa a combinação aqui da frase, mas prepare-se a se preparar, a preparar a mente da pessoa que vai receber a mensagem. A gente fica muito preocupada às vezes, e eu não gosto muito desse lance, tem que tratar objeções. Poxa, tudo bem, a pessoa colocou uma objeção, ok, a gente vai entender, o meu cliente colocou uma objeção, que nesse momento não tem tempo, não tem dinheiro, não é o momento dele, ele não é para isso. Ok, só que para chegar nesse nível, você já apresentou o produto, já passou um monte de etapas para chegar na etapa final ali do fundo do funil. Eu estou falando aqui, persuasão é para você poder trabalhar o início de toda a comunicação. Você está preparando bem a mente dessa pessoa para ela poder receber aquilo que você tem. Quantas e quantas de vocês têm algo incrível para oferecer, mas não está conseguindo comunicar isso? E olha a importância da gente preparar a mente desse cliente, porque se esse cliente vai receber a informação e aí a mente busca coerência, associações, então onde você vai investir maior parte da tua energia? Na abertura da conversa, no preparo desta conversa e não no argumento. Não é o foco argumento. O foco é a mensagem inicial, é preparar a mente do cliente para receber aquilo que você tem para oferecer para ele. Não se trata de persuadir melhor. Ele coloca aqui, ó, trata-se de estruturar o ambiente cognitivo antes da decisão. Vou repetir e se você puder escreve. Não se trata de persuadir melhor. Trata-se de estruturar o ambiente cognitivo antes da decisão. E ele traz uma outra coisa aqui, bem interessante dentro dessa segunda parte, a geografia da influência. E não é novidade. Se você já passou por algum processo de consultoria de imagem ou de branding da tua marca, quantas coisas, quando você vê uma caneta, o que vem na tua mente? Algumas informações vêm na tua mente quando você vê uma caneta. Então, se eu tenho um ambiente que eu quero que prevaleça a questão de escritório, como você pode ver aqui atrás, né, o meu escritório, e eu estou aqui, eu falo com empresários e tem a ver o meu ambiente com aquilo que eu quero trazer, tem livros, a gente está num clube do livro, eu estou associando aquilo que eu estou falando, criando coerência com o que eu estou falando através do meu ambiente. Então, o quanto o teu ambiente, aquilo que os símbolos, as imagens que as pessoas estão vendo em relação
ao que você passa de mensagem tem coerência com a mensagem que você quer passar, os elementos e o ambiente que você tem. E aí ele traz aqui exatamente isso, o espaço comunica antes da fala. E ele chama esse capítulo de a geografia da influência. Então a gente vê isso na consultoria de imagem, a gente vê isso no estudo de branding, e ele traz aqui mais uma vez. Então, quando eu vou preparar o terreno para conversar com o meu cliente, vou fazer um vídeo, abrir a câmera, primeira coisa, você vai ver a imagem. E essa imagem, gente, isso é muito rápido. Tudo que eu estou trazendo aqui, pouquíssima coisa está no teu consciente, a maior parte está ali no teu inconsciente. Todas essas associações de palavras, de imagem, cheiro, é que a gente está aqui na internet, né? Mas assim, um cheiro, um gosto, tudo isso te remete a informações. E isso vai preparando, tanto que ele traz aqui de novo, falou no capítulo no início do livro, ali na introdução, e aqui ele dá o exemplo de novo da casa de vinhos. O cliente está ali na casa de vinhos escolhendo um vinho e está tocando música alemã. Toda vez que estava tocando a música alemã, aquela adega vendia mais vinho alemão. Que curioso, né? Porque é uma associação, a tua mente está criando coerência com a tua escolha, com o ambiente ali, né? E com a tua escolha final. Porque a mente cria coerência entre a realidade e a imaginação. Né? Ou seja, a imaginação, né? O que está acontecendo. Estou ouvindo música alemã, nossa, me interessei aqui pelo... Passei vinho alemão, associou. E isso é o que ele está trazendo aqui. Não é para você, como algumas pessoas já confundem persuasão com manipulação, não é. Porque logo aqui no começo do livro também ele falou, se eu não me engano no vídeo 1, que você pode assistir aí, o que a gente fala e ressoa com a pessoa que recebeu a mensagem é porque de alguma forma já existe na mente dela o desejo. Se não desperta a vontade é porque não existe na mente dela. Você não vai convencer esta pessoa. Você vai despertar alguma coisa que estava ali e para ela tomar a decisão de fazer ou não fazer, que você está convidando ela a fazer, é porque para ela está fazendo sentido. Mas você precisa preparar esse terreno, porque muitas vezes, quantas e quantas coisas eu não percebi que era importante para mim, porque estava adormecida até alguém despertar. Luciana, isso é importante para você. Na minha alimentação, na atividade física, na minha relação com meu filho, em vários aspectos, não só em negócios. E foi despertado por alguém que conseguiu preparar o terreno e trazer essa informação para mim. E não me convencendo. Porque quando alguém chega já de forma agressiva argumentando, comigo repele. Eu não sei com você. Mas tem muitas pessoas que não gostam dessa questão do argumento, só repele. E aqui a proposta é você preparar o terreno, fazer essa pessoa começar a abrir a mente para aquilo que você tem para transmitir para ela. Não é agressivo, é muito mais e até gostoso quando você aprende a fazer essa persuasão e entender como funciona o mecanismo por trás dela, que é o que eu estou trazendo aqui, fica muito mais suave. Aí ele coloca aqui, olha, uma questão, né? Vou até trazer o exemplo que ele traz e aí vocês vão ver isso também, como é, né? Eu não sei quem aqui... Bom, o exemplo que ele traz aqui, ó. Tem muita coisa, como eu acabei de falar, tá adormecida na gente. Então aconteceu uma situação, ele traz, ó, na Áustria, a mídia estava noticiando que algumas pessoas estavam sendo picadas por aranha e quais eram as reações que essas pessoas tinham. E para tomar cuidado, porque estava meio que uma infestação dessa aranha. E o que aconteceu? 4.000% das pessoas que naquele período foi ali no posto de saúde, no hospital, não tinham sido picados pela aranha, mas sentiam os sintomas, sabe? Sentia a náusea, a dor. Quantas pessoas testaram várias vezes Covid e não tiveram Covid? Mas teve as sensações, porque o medo era muito forte quando estava com Covid. Muito forte. Então você começava a sentir alguma coisa e o teu corpo provocava aquelas reações. É uma associação. Olha o poder que a associação tem. Olha o poder que tem a associação. Então a gente pode usar isso de uma forma super benéfica. Outra coisa, celebridade e produto.
né? Não só celebridade, mas pessoas de confiança e produto. Quando você associa a sua marca a alguma pessoa, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, das duas formas. Tanto que o influencer, hoje, o poder que um influencer tem. Antes, na minha época de faculdade, eu sou de 97 que eu fiz marketing, na minha época era propaganda no horário nobre da Rede Globo. Hoje, um influencer tem um poder muito maior que uma propaganda. Só que é qualquer influencer, não. Se você tem um produto, eu estou falando de livro, e essa pessoa fica fazendo dancinha e meme, não vai ressoar. Eu não vou pedir para esse influencer falar do meu clube do livro. Eu vou pedir para alguém que tem autoridade dentro, né, de uma parte mais estudiosa, mais técnica de negócios, para falar do meu clube do livro. Aí sim faz sentido. Porque é uma associação. E se aquela pessoa tem uma autoridade já perante o mercado e ela fala sobre o meu produto, eu ganho naquele momento, né, para quem está ouvindo ela falando de mim, eu ganho autoridade associada dela. Se eu apareço numa foto com uma pessoa X, automaticamente aquilo que aquela pessoa faz está associado à minha imagem. Isso que eu tô falando, eu tenho certeza absoluta que tá fazendo todo sentido para você, você já passou por isso. De confiar para comprar alguma coisa, porque você, não vou nem falar de indicação, tô falando de imagem mesmo, de você ver uma imagem que te remete a alguma coisa positiva e você, poxa, né, se o fulano tá envolvido, faz sentido, aí você pega a autoridade do fulano para esse produto que você nunca ouviu falar, mas o fulano falou dele, então esse produto aqui é confiável. Então, olha o poder que a associação tem. E esse poder a gente tem. Ah, não consigo pagar um influencer. Isso tá bom. A tua comunicação é a influência mais poderosa que tem. Aprenda a fazer essa comunicação da melhor forma. Use os recursos. Eu acabei de trazer aqui. Muita gente nem lê o livro, nem precisa, porque eu já trouxe a inteligência, a dinâmica do que o livro está propondo aqui. O quanto é importante você preparar a mensagem antes do teu cliente receber, porque ele associa informações que você traz aqui. Se você quer falar de alguma coisa de realização, de sucesso, não vai usar palavras que remetam a fracasso, a desistência, a medo. Não faça isso, porque a pessoa está retraída naquele momento. Traga imagens e coisas de sucesso. Conta uma história de vitória. Aí, quando você for falar de algo que você quer trazer, e essa realização também pode ser sua, você conta uma história de vitória e você traz ali para ela alguma coisa que pode ser dela também, ela já está com a mente aberta para aquilo, para a realização, para a vitória. Eu espero que tenha feito muito sentido, porque olha, para mim esse livro está sendo assim, ó, uma super descoberta, cada vez mais. E eu leio muita coisa do que eu tô lendo aqui, a gente vê de várias formas dentro do mundo digital que eu tem algumas pessoas que eu sigo, que eu admiro, que eu aprendo, eu percebo como elas estão usando isso e até de forma natural, porque a nossa comunicação é o que influencia. E a gente tem um poder incrível. Se você confia no teu produto, no teu serviço, se você está aqui para fazer o bem, ótimo! Usa e abusa da ferramenta da persuasão. E aliás, é responsabilidade tua usar, já que o seu negócio é tão bom assim. Então, assuma essa responsabilidade, bora lá. Semana que vem tem mais.